Oficina de contação de história de cordel. O módulo agora é sobre a oração em cordel. Como contar história em cordel? Esse momento agora desse elemento é o elemento que fecha para a gente aprender a fazer. Você está rimando, criou seu dicionário de rima, consultou os grandes mestres, tem muita coisa disponível na internet para você ler. Leia bastante de cordel em voz alta, como os cordelistas sempre fizeram, os vendedores de folheto, declame de voz grossa, voz fina, voz alta, voz mais baixa, brinque com as palavras que você vai aprender. A oração no cordel, gente, é como que a gente desenvolve a história, não é? A história tem que ter início, meio e fim. E você começa a contar a história e tem que ter coisa com coisa, tem que ter uma sequência lógica. Vou fazer até umas cestilhas aqui, falar para vocês verem como é que às vezes começa um cordel e a gente vai preparando para contar a história e vai surgindo essa oração, esse desenvolvimento, encadeamento de ideia. Com a bênção dos mais velhos e a bênção dos ancestrais, eu rimo com cestilhas, faço versos naturais à vida da negritude de lutas fenomenais. Preparem os ouvidos que nós vamos te lembrar quando o poeta solta o verbo até pedra vai voar de malungo para malungo, narrando sem arregar. É muito divertido, dá para brincar com as palavras, com a sonoridade das palavras, né? E a gente pode fazer isso contando história, que aqui em Minas Gerais a gente gosta muito, gosta de ouvir, de ler, de falar. Chegou a hora de você desenvolver essa criatividade sua. Top? Então, vamos lá. Pensa na história que você quer contar, tem que falar coisa com coisa, criou seu dicionário. O primeiro passo que eu recomendo para quem quer contar uma história em cordel, gente, é isso. Como é que a gente conta história? Era uma vez, né? Vai acontecer. Era uma vez, isso está acontecendo uma única vez. Assim que inicia a forma de contar a história, e a gente vai construindo a história. Tem frases que se usa na contação de história e que a gente põe no cordel, né? Todo dia o fulano fazia isso, até que um dia acontece algo. E no final, desde então, e fecha e finaliza a história. É falar coisa com coisa, é contar história, né? É você falar uma história para a pessoa. Você entendeu o que eu quis falar? Isso tem lógica? É início, meio e fim, não tem muito segredo, né? A história tem que ter pé e cabeça. E depois que você rimou, pôs nos tempos certinho, encadeou, faz um roteiro da história antes de você escrever, que é outra dica muito boa, né? Faz um roteirinho, é igual você pergunta a pessoa, quem que é você? Qual que é seu nome? Onde nasceu? Quem que é seu pai? Quem é sua mãe? Que cidade que você mora? O que aconteceu na sua vida? E aí você vai construindo o assunto. Aqui em Minas a gente fala assuntar o tema, né? Você vai, é bom pesquisar, observar, prestar atenção. No meu caso, de escrever, que cada um tem um jeito de escrever, eu comecei a prestar atenção no patrimônio cultural que a gente tem. O que é patrimônio? As pessoas perguntam. É o saber viver nosso, que a gente faz no dia a dia, né? Esse patrimônio nosso, ele pode ser imaterial, que não dá para pegar. Por exemplo, as artes, os ofícios, como uma pessoa constrói uma casa, um brinquedo, como que ela faz uma receita, né? Esses saberes do povo, né? O jeito, né? Uma pessoa conta uma história, descreve uma receita, e tem o material, que são os objetos, as coisas, isso que a gente vê, que a gente pega, que também tem história, que também dá história. Então, esse patrimônio todo são as sabências do povo, aonde ele viveu, tudo da história, não é mesmo? Isso é que é a nossa cultura.
A gente recebeu muita influência, né, desses saberes populares da cultura de matriz africana. Tá, as religiosidades, né, o candomblé, a umbanda, a folia de reis, essas festas religiosas são assuntos também, são cheias de cores, são cheias de cantigas, de rimas, ensina muito. No caso de Belo Horizonte, a gente recebeu uma influência do interior, principalmente do norte e do Jequitinhonha, aí o Congado chega, né? Nessas manifestações da cultura popular, a gente aprende muito do ritmo, da rima, né? A gente vai aprendendo, tendo assunto, observando como é que nosso povo vive, como que ele crê, como que ele reza, o que ele come. Veja que o mundo está cheio de assunto, né? E com o tempo você vai conhecendo mais palavras, aumentando seu vocabulário. Não é complicado, não. Pergunta quem que você é, onde você está. É as perguntinhas que acompanham a gente e você vai ter muito assunto. A história do nosso nome, o nosso nome tem história, a rua que a gente nasce tem história, o bairro que a gente mora tem história, a cidade que a gente mora tem história. Às vezes um objeto, até um tênis, uma brincadeira, um brinquedo que você ganhou tem história. Né? Então veja que não é difícil contar história. Conversa com as pessoas mais velhas, não só os mestres, mas as pessoas da sua família que sabem a história de quando saiu do interior, veio para Belo Horizonte ou para a capital, enfim, para a cidade que você está hoje. Tem muita novidade, acontece muito, se informa, veja os telejornais, leia outros assuntos, tenha conhecimento das diversas áreas. Os cordelistas, eles têm um recurso de vocabulário muito grande. São sujeitos muito curiosos, ou curiosos, né? São sujeitos que gostam muito da palavra. Então, conhecer mais do nosso próprio povo, da nossa história, a gente pode contar, inclusive, coisas que às vezes a história oficial não conta, e contar a história da identidade, a gente descobre o que a gente é. Eu mesmo, pesquisando a história da minha família, descobri meu avô tropeiro, que certamente distribuiu cordel e levou cantigas e histórias por essas Minas Gerais. Viva a poesia, poesia faz bem. Viva o cordel. Pode ir. Cordel em homenagem a Patativa do Assaré, ave poesia do sertão, com quem eu aprendi muito sobre as artes do cordel. Essa história que conto é do mestre popular Patativa do Assaré, poeta do fino poetar. Perdeu cedo sua visão, mas aprendeu mais olhar. Nasceu no 5 de março, lá no sertão do Ceará. De 909, tem mais de 100 anos já. Lá morreu o homem poeta, mas o poeta vivo está. E foi ouvindo o repentista que descobriu a poesia, cantou a vida sertaneja com amor e harmonia. Mesmo em tempo difícil, fez poema com alegria. Na idade de 8 anos, ficou como que encantado e começou a fazer versos, feito um menino danado. Foi tanta obra bonita que o mundo tem apreciado. Seu primeiro rebento foi inspiração nordestina. Traz para a poesia brasileira uma pureza cristalina. Um homem simples de roça, de métrica e oração fina. Fazia versos sem parar, mesmo perdendo a vista. Sem médico e sem remédio, se tornou um cordelista. Passou 6 meses na escola para se tornar artista. Com a sua voz destemida, gostava mesmo de cantar. Ele foi poeta roceiro, de beleza singular, cantou as dores do sertão e sua voz chegou além mar. Queria justiça e terra, a paz e a liberdade, a terra toda dividida, no sertão e na cidade, para o bem de toda a gente, para o bem da humanidade. Salve Patativa do Assaré!